Olá! Hoje a gente mergulha num período que, nossa, chacoalhou bastante o protestantismo, o surgimento do liberalismo protestante. É verdade, um momento bem efervescente, né? Sim, e a base para nossa conversa hoje é um capítulo denso até, mas muito interessante, da história do cristianismo do Bruce Shelley. Basicamente, a gente está falando do fim do século XIX, comecinho do XX, né? Isso, uma época de mudanças aceleradas. Total, ciência bombando, filosofia com ideias novas, um jeito diferente de olhar para a história. E aí uma galera dentro do cristianismo tentou assim criar uma ponte. Uma ponte entre a fé mais tradicional e todo esse pensamento moderno que estava surgindo. Exato. Pensa num cara como Lyman Abbott. Ele chegou a contar que cresceu vendo Deus como tipo um policial terrível, sabe? Uma imagem forte. Demais, e depois a visão dele mudou completamente. E não foi só ele, claro, o objetivo era pesado, como disse um outro nome importante, o Harry Emerson Fosdick. Ah, o Fosdick. Qual era a ideia dele? Ele disse que o objetivo era permitir que alguém fosse, ao mesmo tempo, inteligente e moderno e também um cristão sério. Parece simples, né? Mas o negócio é bem mais complexo. Vamos tentar entender essa tentativa, Com certeza. porque o desafio era gigante, né? Como é que você atualiza a fé para esse novo contexto intelectual todo, sem jogar fora o que seria a essência do evangelho? Sem diluir demais a mensagem. É um dilema antigo, na verdade. Sim, a gente vê isso em outros momentos. O apóstolo Paulo, por exemplo, conseguiu falar com a cultura grega, né? Usou a linguagem deles. Conseguiu, sim. Fez essa ponte de um jeito que a igreja aceitou. Mas outros, tipo os gnósticos, lá no comecinho do cristianismo, tentaram e, bom, na visão da igreja ortodoxa, eles se perderam no caminho. Exato. A linha tênue. Então, onde o liberalismo se encaixa nisso tudo? Foi uma adaptação que deu certo ou foi mais uma diluição, talvez? É a grande questão. E essa tensão toda fica muito clara naquela crítica famosa do H.R. de Niebuhr. É uma frase que ficou marcada. Ah, eu lembro dessa. É bem ácida, né? Bastante. Ele resumiu o liberalismo dizendo que era sobre um Deus sem ira, trazendo homens sem pecado para um reino sem julgamento através das ministrações de um Cristo sem cruz. Uau, pesado. É quase uma caricatura, claro, mas aponta direto para o medo que muita gente tinha, que nessa ânsia de modernizar, o liberalismo teria esvaziado o cristianismo do seu núcleo, né? Das doutrinas centrais. Entendi. Mas é curioso porque você mencionou que muitos deles não se viam assim, né? Como criadores de uma nova teologia. Exatamente. Muitos liberais viam mais como um espírito, sabe? Uma abordagem diferente. O Henry Sloane Coffin falava disso. Um espírito que ama a verdade acima de qualquer dogma, que busca a liberdade para investigar, para questionar. Uma atitude mais aberta, digamos. Isso. Só que, na prática, o que ficou conhecido como liberalismo teológico acabou sim tendo contornos bem definidos. Promovia uma ética vista como progressista, inspirada em Jesus, claro, mas muitas vezes reinterpretava ou, em alguns casos, até negava abertamente doutrinas que eram, assim, o pilar da fé tradicional. Certo, então não era só uma questão de atitude. Tinha conteúdo sendo revisto mesmo. Mudanças doutrinárias. Com certeza. E para entender isso, o nome fundamental é o Adolf von Harnack, um teólogo alemão super influente na época. Harnack. O que ele dizia? Bom, ele basicamente argumentou que o Jesus histórico, o Jesus real, era um profeta judeu. Simples. Focado num chamado moral. Simples. No sentido de menos sobrenatural. Exato. A mensagem original dele, segundo Harnack, teria sido meio que soterrada por séculos de acréscimos da igreja. Dogmas gregos, rituais, coisas que não eram do Jesus original. A tarefa seria descascar o evangelho para achar o núcleo realmente valioso. E qual seria esse núcleo para ele? O que sobrava? Sobravam ideias como: Deus é Pai, todos os seres humanos são irmãos, cada alma tem um valor infinito, e o mais importante é viver uma justiça superior, baseada no amor. Bem focado na ética. Totalmente.
O reino de Deus, para Harnack e muitos liberais, não era tanto um evento cósmico futuro, sabe? Mas sim a construção de uma sociedade ética aqui e agora. Percebe a mudança de foco? Sai o sobrenatural mais forte, entra a ética. Entendi. Menos milagre, mais moralidade. Tem aquela imagem que você mencionou do professor Kenneth Coulton, que ajuda a visualizar isso, né? A da ponte. Isso, a ponte suspensa. Acho ótima essa metáfora. Uma torre fincada no pensamento moderno? Ciência, razão, história. Exato. E a outra torre fincada na experiência cristã. Fé, sentimento, comunidade. E ele usava isso para diferenciar duas correntes dentro do liberalismo, né? Sim, o Kaufmann diferenciava. De um lado, ele via o liberalismo evangélico. Seriam os cristãos sérios tentando criar uma teologia que fizesse sentido para pessoas inteligentes e modernas. Esses se apoiavam mais na torre da experiência cristã. Ok, a fé buscando entender a modernidade. Isso. E do outro lado, o liberalismo modernista, que seriam as pessoas inteligentes e modernas tentando, de alguma forma, ser também cristãos sérios. Esses confiavam mais na torre do pensamento moderno. A modernidade buscando um lugar para a fé. Faz sentido. Para a gente entender a ponte toda, então precisamos olhar para essas duas torres, certo? Perfeito. Comecemos pela torre do pensamento moderno. O que ela exigia da fé naquela época? Boa pergunta. O que era inegociável para o pensamento moderno? Basicamente, ele exigia que a fé, que ela fizesse as pazes com a ciência e com a razão. Os liberais insistiam muito nisso. A fé precisa ser, de alguma forma, testável. Pela razão, pela experiência. Ah, então não dava mais para aceitar algo só porque está na Bíblia ou a igreja sempre disse. Para eles, não. A autoridade externa não bastava mais. Eles valorizavam muito a capacidade humana de entender as coisas, inclusive as coisas de Deus, usando a intuição e a razão. A mente tinha que estar aberta para a verdade, viesse de onde viesse. Uma fé cega, sem questionamento, não teria valor real para eles. Uma fé mais intelectualizada, talvez? Ou pelo menos que não tivesse medo do intelecto, né? E isso levou a uma visão de um mundo mais unificada. Mais harmônica. Um universo visto como um grande organismo, sabe? Tudo conectado. E qual a consequência disso para a teologia? Essa ênfase na continuidade, na unidade, acabou diminuindo um pouco as barreiras que a teologia tradicional sempre colocou. Barreiras como? Entre o que Deus revela diretamente e o que o ser humano descobre sozinho pela razão. Entre o cristianismo e as outras religiões. Entre quem é salvo e quem está perdido. Entre Jesus e qualquer outra pessoa. E até entre a humanidade e o próprio Deus. As linhas ficaram mais fluídas. Entendi. Tudo mais conectado. E aqui entram dois conceitos teológicos-chave que não eram novos, mas que os liberais resgataram e deram peso enorme: a imanência e a transcendência de Deus. Imanência e transcendência, explica um pouquinho. A teologia tradicional sempre tentou equilibrar, né? Deus está além do mundo, é diferente de nós, transcendente, mas ao mesmo tempo está presente e agindo no mundo imanente. Certo. O liberalismo deu uma ênfase muito grande na imanência. Deus agindo dentro do mundo através dos processos naturais, através da consciência humana. Menos aquele Deus lá em cima. Exato. Eles criticavam a ideia de um Deus distante que só intervém de vez em quando com um milagre. Isso para eles parecia mais deísmo do que cristianismo de verdade. Deus seria a própria vida pulsando em tudo. Puxa, e essa ideia de um Deus imanente agindo dentro do mundo, pelos processos naturais, isso deve ter casado perfeitamente com as ideias científicas da época, né? Especialmente a evolução. Casou como uma luva. Foi uma das grandes sacadas do liberalismo para conciliar fé e ciência. Em vez de um Deus que cria tudo num escalo de dedos, de fora, ele estaria trabalhando por dentro do processo evolutivo, ao longo de milhões, bilhões de anos. Lembra aquele verso que o Shelley cita no livro? Alguns chamam de evolução, outros chamam de Deus. Sim, lembro. Uma síntese poética disso. Exato. E o contexto ajudou. Primeiro veio a geologia, né? Com caras como James Hutton, Charles Lyell, mostrando que a Terra era muito, mas muito mais antiga do que se pensava na leitura literal da Bíblia. E que ela foi moldada por processos lentos, graduais. Preparou o terreno, digamos. Totalmente.
Aí, claro, veio Charles Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. Um divisor de águas. Sem dúvida. E depois A Descendência do Homem, em 1871, que aplicava a evolução diretamente aos seres humanos, sugerindo ancestrais em comum com os símios. Aí foi um terremoto mesmo. Imagino a confusão no meio religioso, gente rejeitando, a gente tentando adaptar. Foi uma divisão clara, como você disse. Muitos religiosos rejeitaram na hora. O argumento era: se nós não somos uma criação especial de Deus, feita à imagem dele, para que serve Cristo? Para que redenção? Uma reação compreensível, do ponto de vista tradicional. Sim, mas os liberais fizeram um movimento contrário. Eles viram a evolução não como inimiga da fé, mas como o método de Deus trabalhar, o jeito como Deus cria e se revela no mundo. Ah, interessante. Evolução como ferramenta divina. Exato. Lembra do Lyman Abbott, que a gente falou no começo? Ele escreveu um livro com um título bem direto: A Evolução do Cristianismo. Nossa, ele falava de evolução da Bíblia, da igreja? De tudo isso. Evolução da Bíblia, da igreja, dos dogmas, da própria alma humana. Para ele, a evolução era a chave para entender o desenvolvimento de tudo, inclusive da religião. Uau, uma visão bem otimista e abrangente da evolução, né? Bem característico do liberalismo daquela época, sim. Ok, então a ciência, especialmente a evolução, mexeu muito com a ideia de criação e do lugar do ser humano. Mas parece que teve outra coisa que foi talvez ainda mais direta, no coração da fé tradicional, a tal da crítica bíblica, ou crítica histórica. O que era isso exatamente? Esse ponto talvez tenha sido ainda mais sensível para muitos. A crítica bíblica era basicamente pegar a Bíblia e aplicar a ela os mesmos métodos de análise que os historiadores usavam para qualquer outro texto antigo. Analisar como um documento histórico qualquer. Exato. E é bom entender o termo crítica aqui, né? Não é no sentido de falar mal, mas de examinar com rigor, de fazer um escrutínio cuidadoso. Certo. E tinha tipos diferentes dessa crítica? Havia a chamada baixa crítica, ou crítica textual. Essa era um trabalho mais técnico, de comparar os manuscritos antigos para tentar reconstruir o texto original mais confiável. Isso até muitos teólogos conservadores apoiavam porque ajudava a ter um texto bíblico melhor. Ok, isso parece útil. Mas tinha outra, né? A alta crítica. Aí é que o negócio pegava fogo. A alta crítica ia além da forma do texto. Ela questionava quem realmente escreveu cada livro da Bíblia, quando foi escrito, em que contexto e, principalmente, os eventos narrados aconteceram mesmo como está escrito ali, a historicidade dos relatos. E qual era o problema com isso? Investigar a história não é bom? O problema apontado por muitos é que vários desses críticos históricos partiam de pressupostos filosóficos, digamos, naturalistas. Ou seja, eles já começavam a análise meio que descartando a possibilidade de milagres, de intervenção divina direta, de profecias reais. Peraí, então eles já começavam a análise duvidando do sobrenatural que a própria Bíblia descreve. Isso não direciona o resultado da análise? Exatamente, essa é a crítica que muitos fizeram e ainda fazem até hoje. Se você parte do princípio que milagres não existem, é óbvio que vai concluir que os relatos de milagres não são históricos, né? Ou partiam da ideia de que um relato bíblico era provavelmente falso, a não ser que uma fonte externa à Bíblia, tipo arqueologia ou outro texto antigo, confirmasse. Nossa, isso muda tudo. Muda. Com esses pressupostos, as conclusões eram frequentemente chocantes para a ortodoxia da época. Tipo o quê, por exemplo? Que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, não foi escrito por Moisés, mas era uma colcha de retalhos de tradições diferentes, escritas muito tempo depois. Que algumas profecias, tipo Isaías, foram escritas depois dos eventos que supostamente previam. Que os evangelhos, principalmente o de João, misturavam fatos históricos com muita interpretação teológica dos autores. Quer dizer que não dava para confiar neles como o relato fiel do que Jesus disse e fez? Na visão desses críticos, não totalmente. Foi daí que surgiu aquela famosa busca pelo Jesus histórico. A ideia era tentar separar o Jesus da fé, o Cristo da igreja, do Jesus da história, o homem real que andou na Galileia, que seria diferente, mais simples, menos divino. E como eles achavam que os evangelhos tinham se tornado tão diferentes do original? Um exemplo?
É um alemão chamado David Strauss, lá pela metade do século XIX. Ele disse que os evangelhos usavam uma linguagem mitológica. Mito para ele não era necessariamente mentira, mas era a forma como os povos antigos expressavam verdades profundas sobre figuras importantes e eventos marcantes, usando histórias com elementos sobrenaturais. E a tarefa seria? A tarefa do teólogo moderno seria, então, separar o miolo, a ideia ético-religiosa importante, da casca, que seria o mito, o milagre, o sobrenatural. Extrair a mensagem por trás da história. Entendi. O resultado disso tudo, então, foi que a confiança na Bíblia como um livro historicamente perfeito, totalmente inspirado por Deus, palavra por palavra, essa confiança ficou bem abalada para muita gente, né? Para muita gente, sim. Abriu uma crise de autoridade bíblica. Mas, pelo que entendi, para os liberais isso não foi necessariamente ruim, foi quase um alívio. De certa forma, sim. Foi libertador para eles. Eles se sentiram livres da necessidade de ter que defender literalmente cada palavra da Bíblia, incluindo passagens que eram muito difíceis de engolir para o pensamento moderno. Tipo aquelas histórias de violência no Antigo Testamento. Deus mandando matar povos inteiros. Ou os ursos atacando os meninos que zombaram do profeta Eliseu. Exatamente. Essas passagens embaraçosas. A crítica histórica permitia dizer, olha, isso reflete a mentalidade da época, não necessariamente a vontade perfeita de Deus. E isso encaixava perfeitamente com a ideia de uma revelação progressiva. Ah, a ideia de que Deus foi se revelando aos poucos. Isso. A Bíblia mostraria Deus se adaptando à compreensão humana, começando com ideias talvez mais primitivas sobre ele e progredindo até chegar ao ápice com o conceito de um pai amoroso revelado por Jesus. A Bíblia deixava de ser um ditado divino e se tornava um registro da experiência humana com Deus ao longo do tempo, com seus altos e baixos. Entendi a lógica. Então, se a autoridade tradicional da Bíblia e das doutrinas estava sendo, digamos, relativizada, a outra torre daquela ponte do Cauchin ganhou mais importância, certo? A torre da experiência cristã. Exatamente. Fez todo sentido. Se a base externa, Bíblia, dogma, estava tremendo, eles precisavam de uma base interna mais sólida. E a experiência pessoal parecia ser essa base. Isso também tinha a ver com o clima cultural da época, né? O romantismo. Perfeitamente. O romantismo que veio depois do iluminismo racionalista valorizava muito o sentimento, a intuição, a experiência direta, a conexão com a natureza, com algo maior. Era um contraponto à razão fria. Então a pergunta passou a ser: para que se preocupar tanto com provas racionais ou dogmas externos se você sente a presença de Deus na sua alma, na sua vida? Exato. Como dizia aquele poeta, o Tennyson, que o Shelley cita, ele está mais perto que a respiração. A certeza interior passou a ser o critério fundamental. A experiência pessoal virou a rocha firme. Teve um teólogo americano, Louis F. Stearns, que falou disso em 1891. A realidade invencível do cristianismo espiritual seria a defesa contra as ondas do criticismo e do racionalismo. Interessante. E quem foram os grandes teóricos que deram a base para essa virada para a experiência? Parece que dois nomes alemães foram cruciais aí, né? Schleiermacher e Ritschl. Nomes complicados de pronunciar. Ahá! Sim, mas ideias importantíssimas para entender a teologia moderna. O Friedrich Schleiermacher, que viveu lá no início do século XIX, é muitas vezes chamado de o pai da teologia moderna. O pai? Por quê? Porque ele fez uma virada radical. Ele disse, o centro da religião, a essência dela, não é aceitar um conjunto de doutrinas ou tentar provar racionalmente que Deus existe. Não é nem a moral, é o sentimento. O sentimento. Que sentimento? O sentimento de absoluta dependência de Deus, ou do infinito. Ele falou diretamente para os intelectuais românticos da época, que desprezavam a religião tradicional. Ele disse, o que vocês sentem aí dentro, essa intuição profunda, essa conexão com algo maior, isso já é religião. Nossa, que abordagem diferente. Muito.
E o cristianismo, para Schleiermacher, seria simplesmente a melhor e mais elevada expressão histórica dessa experiência religiosa universal. E Jesus? Onde ele entrava nisso? A singularidade de Jesus não estaria tanto nos milagres ou nas doutrinas sobre ele como a Trindade, mas na sua perfeita e suprema consciência de Deus. Ele tinha essa conexão de forma única e ele pode comunicá-la para nós, nos despertar para a nossa própria dependência de Deus. Então, com Schleiermacher, a base da fé muda mesmo, né? Sai da autoridade externa da Bíblia ou da igreja e vai para a experiência interna, subjetiva, para o sentimento religioso. Foi uma mudança gigantesca. Uau! E o outro nome, o Ritschl? Ele veio depois, né? Sim, Albrecht Ritschl foi super influente na segunda metade do século XIX, especialmente na Alemanha. Ele também focou na experiência, mas de um jeito um pouco diferente. A experiência relevante para ele estava mais ligada ao impacto do Jesus histórico na comunidade. Mais ligado à prática, então. Exatamente. Para Ritschl, religião tem que ser prática. A questão central não é tanto especular sobre metafísica ou o que acontece depois da morte. A questão é, como eu posso ser salvo agora? Salvo do quê, para ele? Salvo do pecado, entendido como egoísmo, salvo do medo, da culpa. Como ter uma vida com um propósito, uma vida plena, aqui e agora. A resposta estaria no impacto transformador de Jesus e nos movimentos históricos que promovem valores éticos como amor, justiça, comunidade. A gente encontra Deus na história, na ação que promove o bem. E a teologia? Qual o papel dela para Ritschl? A teologia serviria para nos lembrar o que significa seguir Jesus na prática, focar nos ensinamentos éticos dele. E Ritschl fez uma distinção que foi muito influente, marcou a época mesmo. A separação entre juízos de fato e juízos de valor. Fato e valor. Como assim? Ciência e história lida com fatos, como as coisas são, o que aconteceu. São descritivas. A religião lida com juízos de valor, o que as coisas significam para nós, qual a importância delas para a nossa vida. Ah, entendi. São campos diferentes. Exato. Então a crítica bíblica, por exemplo, podia até determinar fatos sobre a Bíblia, quem escreveu, quando, se tal evento aconteceu exatamente daquele jeito. Mas isso, para o Ritschl, não poderia tocar no valor de Jesus para a fé. Porque o valor estaria em outra esfera. Isso. A divindade de Jesus, para o Ritschl, não era tanto uma questão de natureza metafísica, se ele era Deus e homem ao mesmo tempo, mas sim do seu poder único histórico de gerar valores morais, de nos conduzir ao Deus que é a fonte desses valores e de inspirar a construção do reino de Deus. E o reino de Deus para ele era? O reino de Deus era entendido como uma comunidade ética aqui na Terra, baseada no amor e na cooperação mútua. Um projeto social e moral inspirado por Jesus. Entendi. Então a fé fica meio que no campo do valor, protegido dos ataques dos fatos, da ciência e da história. É uma solução engenhosa, né? Mas será que isso funcionou bem na prática? Como essas ideias todas chegaram nas igrejas, no dia a dia? É uma ótima pergunta. Um bom exemplo para ver isso funcionando ou gerando conflito é o que aconteceu com os congregacionalistas nos Estados Unidos. Era uma denominação protestante importante lá. Certo. E o que houve com eles? Lá surgiu no final do século XIX a chamada Nova Teologia. Foi liderada por pastores e teólogos influentes como Theodore Munger, Newman Smith, George Gordon e o próprio Lyman Abbott, que a gente já citou algumas vezes. A Nova Teologia? O que tinha de novo nela? Contraste com a teologia anterior deles era gritante. Antes de mais ou menos 1880, a maioria dos congregacionalistas defendia o calvinismo mais tradicional. Que incluía o quê? A soberania absoluta de Deus, a depravação total do ser humano por causa do pecado original, a ideia de que Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, expiação substitutiva, a necessidade da ação do Espírito Santo para a pessoa crer e a realidade do céu e do inferno eternos e literais. Ok, o pacote calvinista clássico. Exato. Aí depois de 1880, mais ou menos, esses líderes da nova teologia, super influenciados por essas ideias que a gente está discutindo, a evolução, a crítica bíblica, o foco na experiência, na ética, a imanência de Deus, eles começaram a questionar publicamente cada um desses pontos do calvinismo. Questionar tudo. Praticamente.
A ênfase mudou drasticamente. Passaram a falar muito mais do amor universal de Deus, da capacidade moral do ser humano, da salvação como um processo de desenvolvimento ético e espiritual, e do reino de Deus como uma meta social a ser construída aqui. O foco saiu do pecado e da redenção individual e foi para o progresso moral e social. Imagino que isso não deve ter sido aceito pacificamente por todo mundo. De jeito nenhum. A coisa pegou fogo, especialmente num lugar chamado Seminário de Andover, em Massachusetts. Andover. O que aconteceu lá? Esse seminário tinha uma história curiosa. Ele foi fundado lá em 1808, justamente para ser um bastião da ortodoxia calvinista, uma trincheira contra o unitarianismo liberal que estava ganhando força em Harvard. Ah, então ele nasceu para ser conservador. Exatamente. E tinha até um credo, uma declaração de fé super detalhada e calvinista, que os professores eram obrigados a assinar e reafirmar a cada 5 anos. E aí? E aí que, nos anos 1880, alguns professores importantes de lá, como um chamado Egbert Smith, William Jewett Tucker, George Harris, eles já não conseguiam mais, em sã consciência, concordar com todos os pontos daquele credo antigo. Eles estavam respirando os ares do liberalismo alemão e da nova teologia. E eles falaram isso abertamente? Sim, a bomba estourou de vez quando eles começaram a publicar artigos na revista do próprio seminário, a Andover Review. Nesses artigos, eles sugeriam coisas como, por exemplo, a possibilidade de salvação depois da morte para pagãos que nunca ouviram falar de Jesus durante a vida, a chamada provação futura. E isso ia contra o credo que eles assinaram? Diretamente. O credo afirmava que a salvação só era possível nesta vida através da fé explícita em Cristo. Resultado? Abriram um processo formal de heresia contra o professor Smythe, acusando ele de desvio do credo. Nossa. E ele foi demitido. Ele chegou a ser considerado culpado e afastado pelos curadores do seminário. Mas o caso foi parar na justiça comum. No fim, a Suprema Corte de Massachusetts anulou a demissão dele em 1892, mas por questões mais técnicas, processuais, não tanto pelo mérito teológico. Só que, a essa altura, o estrago já estava feito. O debate já tinha explodido, né? Totalmente. A controvérsia de Andover se espalhou como fogo em palha seca. Acusações de heresia, julgamentos eclesiásticos. E isso virou algo comum em várias denominações protestantes nos Estados Unidos nas décadas seguintes. Ficou muito claro que o liberalismo não era só uma discussão acadêmica entre teólogos. Estava dividindo as igrejas na prática, no nível local. Um impacto profundo e divisor. Uau! Que história! Então, se a gente for resumir um pouco essa nossa conversa toda, o liberalismo protestante foi essa tentativa super ambiciosa, né? De construir uma ponte. Uma ponte entre a fé cristã, herdada da tradição, e o mundo moderno que estava surgindo com a ciência, a razão e a história. E os tijolos para construir essa ponte foram a própria razão humana, as descobertas científicas, especialmente a Revolução, a crítica histórica que reexaminou a Bíblia e, talvez o mais importante para eles, a experiência religiosa pessoal, o sentimento. Exatamente. E figuras como Schleiermacher e Ritschl na Alemanha deram à planta a base teórica. E depois, líderes como Abbott e aqueles professores de Andover tentaram construir a ponte na prática, nas igrejas nos seminários dos Estados Unidos. Só que essa construção não foi tranquila. Gerou tensão, muito debate, divisão. Muita divisão. A intenção, como disse o Fosdick, era nobre, né? Permitir que as pessoas fossem ao mesmo tempo inteligentes e modernas, e também cristãos sérios, uma fé relevante para o seu tempo. Mas a pergunta que fica é, essa ponte aguentou? Ela levou mesmo para o destino desejado? Pois é. Aquela crítica do Newborn, do Cristo sem cruz, sugere que talvez algo essencial tenha se perdido no meio do caminho para alguns, que a estrutura talvez não fosse tão sólida quanto parecia na época. E talvez a questão que fica ecoando até hoje, né? Que lições essa tentativa toda, com seus acertos e erros, pode nos deixar? Exato. Como nós, hoje, na nossa cultura que também é cheia de desafios, de mudanças, de novas perguntas,
Como a gente pode dialogar com o pensamento atual sem perder a identidade, a essência da nossa própria fé, seja ela qual for? Uma pergunta para continuar pensando, sem dúvida. Como construir pontes hoje? Exatamente. É algo para a gente levar dessa conversa.